Olá, sou Vanessa Luz. Estamos aqui iniciando o capítulo 7 do Poder do Agora. Esse livro que tem sido um mergulho para dentro de cada um de nós, do nosso ser. Portais para o não manifesto. Um mergulho profundo no corpo. Posso sentir a energia dentro do meu corpo, mas não me sinto capaz de ir mais fundo, como você sugeriu antes. Faça uma meditação. Não vai levar muito tempo. Só 10 a 15 minutos. Providencie para que não haja distrações externas, como telefonemas ou pessoas que possam interromper. Sente-se em uma cadeira, mas não encoste. Mantenha a coluna ereta. Isso ajuda a ficar alerta. Você também pode escolher uma posição favorita para meditar. Certifique-se de que seu corpo está relaxado. Feche os olhos. Respire profundamente algumas vezes. Sinta a respiração na parte inferior do abdômen. Observe como ele se expande e se contrai levemente a cada entrada e saída do ar. Depois, tome consciência de todo o campo de energia interior do seu corpo. Não pense a respeito, apenas sinta-o. Ao fazer isso, você retira a consciência do campo da mente. Se ajudar, visualize a luz que descrevi anteriormente. Quando você não encontrar mais obstáculos e sentir o corpo interior como um campo único de energia, descarte, se possível, qualquer imagem visual e se concentre apenas na sensação. Se possível, descarte também qualquer imagem mental que você ainda tenha do corpo físico. O que sobrou é uma abrangente sensação de presença ou existência e uma percepção de um corpo interior sem fronteiras. A seguir, concentre sua atenção mais fundo nessa sensação. Forme uma unidade com ela. Junte-se de tal modo ao campo de energia que você não mais perceba a dualidade entre o observador e o observado, entre você e seu corpo. A separação entre o interior e o exterior também se dissolve nesse momento. E assim, não existe mais um corpo interior. Ao entrar profundamente no corpo, você transcendeu o corpo. Permaneça nessa região do puro ser pelo tempo que você se sentir bem. Depois, retome a consciência do corpo físico, da sua respiração, dos sentidos e abra os olhos. Observe o que está à sua volta por alguns minutos, em um estado meditativo, isto é, sem dar nome a nada. E continue a sentir o corpo interior enquanto faz isso. Ter acesso a essa região sem forma traz uma liberdade verdadeira. Ela nos liberta da escravidão da forma e da identificação com a forma. É a vida em seu estado indiferenciado, anterior à sua fragmentação em várias modalidades. Podemos chamá-la de não manifesto, a fonte invisível de todas as coisas. O ser que está presente em todos os seres. É uma região de profunda serenidade e paz, mas também de alegria e vida intensas. Sempre que estamos presentes, nós nos tornamos, de um certo modo, transparentes à luz. Passamos a ser a consciência pura que emana dessa fonte. Percebemos também que a luz não está separada de quem somos, mas constitui a nossa verdadeira essência. A fonte do Chi. O não manifesto é é o que no Oriente se chama de Chi, um tipo de energia da vida universal? Não. O não manifesto é a fonte do Chi. Chi
é o campo de energia interna do nosso corpo. É a ponte entre o nosso exterior e a fonte. Situa-se no meio do caminho entre o que está manifesto, que é o mundo de forma, e o não manifesto. O Chi pode ser comparado a um rio ou a um fluxo de energia. Se concentramos o foco da consciência bem fundo no corpo interior, estamos traçando o curso desse rio de volta à sua fonte. O Chi é movimento, enquanto o não manifesto é serenidade. Quando alcançamos um ponto de absoluta serenidade, mas que, apesar de tudo, vibra com a vida, isso significa que fomos além do corpo interior e além do Chi, em direção à própria fonte, que é o não manifesto. O Chi é a ligação entre o não manifesto e o mundo físico. Portanto, se você concentrar a atenção profundamente no corpo interior, poderá alcançar esse ponto, essa singularidade, onde o mundo se dissolve no não manifesto e em que o não manifesto assume a forma do fluxo de energia do Chi, que então se transforma no mundo. Esse é o ponto do nascimento e da morte. Só quando a nossa consciência se volta para o exterior é que a mente e o mundo passam a existir. Quando se dirige para o interior, ela percebe a sua própria fonte e regressa ao não manifesto. Assim, quando a nossa consciência retorna ao mundo manifesto, é que recuperamos a identidade da forma, que tinha sido abandonada temporariamente. Passamos a ter um nome, um passado, uma situação de vida, um futuro. Mas, em um aspecto particular, já não somos mais os mesmos que antes, porque vislumbramos uma realidade em nosso interior que não é deste mundo, embora não seja separada dele, do mesmo modo que ela não é separada de você. Adote daqui para frente a seguinte prática espiritual. Ao caminhar pela vida, não dê 100% de atenção ao mundo exterior e à sua mente. Deixe alguma coisa no interior. Já falei sobre isso antes. Sinta o corpo interior, mesmo quando estiver fazendo alguma atividade de rotina, principalmente nos relacionamentos ou quando em contato com a natureza. Sinta a serenidade bem lá no fundo. Mantenha a porta aberta. É possível ficar consciente do não manifesto em todas as ocasiões. Você sentirá uma profunda paz em algum lugar lá no fundo, uma serenidade que nunca abandonará você, não importa o que aconteça lá fora. Você será a ponte entre o não manifesto e o manifesto, entre Deus e o mundo. Esse é o estado de conexão com a fonte. É o que chamamos iluminação. Não fique com a impressão de que o não manifesto é separado do manifesto. Como poderia? Ele é a vida no interior de todas as formas, a essência interior de tudo o que existe. Ele impregna o mundo. Vou explicar. Um sono sem sonhos. Todas as noites, quando entramos na fase sem sonhos do sono profundo, fazemos uma viagem à região do não manifesto. É nesse momento que cada um de nós forma uma só unidade com a fonte. É da fonte que retiramos energia vital, que nos sustenta quando retornamos ao manifesto, o mundo das formas separadas. Essa energia é muito mais importante do que o alimento. Nem só de pão vive o homem, mas não se chega ao sono sem sonhos de um modo consciente. Embora o corpo ainda esteja funcionando, nós já não existimos mais nesse estado. Você consegue imaginar o que seria penetrar no sono sem sonhos completamente consciente? É impossível imaginar, porque nesse estado
não há conteúdo. O não manifesto não nos liberta a menos que sejamos capazes de chegar a ele de modo consciente. Essa é a razão pela qual Jesus não disse que a verdade nos libertará, e sim que conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Não se trata de um simples conceito de verdade. É a verdade da vida eterna além da forma, que só se conhece de um modo direto. Mas não tente ficar consciente no sono sem sonhos. É altamente improvável que você consiga. Na melhor das hipóteses, você pode permanecer consciente durante a fase do sonho, mas não além dela. É o chamado sonho lúcido, que pode ser interessante e fascinante, mas não é libertador. Portanto, use seu corpo interior como um portal de entrada para o não manifesto e mantenha-o aberto, de modo que você esteja em conexão com a fonte em todas as situações. Não faz diferença até onde interessa ao corpo interior, se o seu corpo exterior é velho ou novo, frágil ou rijo. O corpo interior não tem idade. Se você ainda não é capaz de sentir o corpo interior, use um dos outros portais, embora em última análise, todos sejam a mesma coisa. Já falei bastante de alguns, mas vou mencioná-los de novo, bem rapidamente. Outros portais. O agora pode ser considerado como o portal principal. É um aspecto essencial de cada um dos outros portais, inclusive do corpo interior. Não podemos estar em nosso corpo sem que estejamos intensamente presentes no agora. O tempo e o manifesto estão indissoluvelmente ligados, do mesmo modo que o eterno agora e o não manifesto. Quando dissolvemos o tempo psicológico através de uma percepção intensa do momento presente, nos tornamos direta ou indiretamente conscientes do não manifesto. Diretamente, sentimos o não manifesto como o esplendor e o poder da nossa presença consciente, ou seja, sem conteúdo, apenas a presença. Indiretamente, temos a consciência do não manifesto dentro e através do campo dos sentidos. Em outras palavras, sentimos a essência de Deus em cada criatura, cada flor, cada pedra, e concluímos que tudo o que é sagrado. Essa é a razão pela qual Jesus, falando sobre a sua essência ou a identidade de Cristo, diz nas palavras de Tomé: rachem um pedaço de madeira, lá estou eu. Levantem uma pedra e me encontrarão ali. Um outro portal para o não manifesto é a paralisação do pensamento. Isso pode começar de um modo muito simples, ao prestar atenção à própria respiração ou olhar concentradamente para uma flor, em um estado de alerta total, de tal modo que não haja espaço para nenhum comentário mental ao mesmo tempo. Existem muitas maneiras de criar um espaço no fluxo contínuo de pensamento. É disso que se trata a meditação. O pensamento pertence ao campo do manifesto. A atividade mental continua, a atividade mental contínua nos mantém aprisionados no mundo da forma e funciona como uma tela opaca que nos impede de nos tornarmos conscientes do não manifesto, conscientes da inexistência da forma e da eterna essência de Deus, tanto em nós mesmos como em todas as coisas e criaturas. Quando estamos intensamente presentes, é claro que não precisamos nos preocupar com a paralisação do pensamento, porque a mente para automaticamente. Essa é a razão pela qual eu disse que o agora é um aspecto essencial de todos os outros portais. A entrega, ou seja, o abandono de qualquer resistência mental e emocional ao que é, também é um portal para o não manifesto. A razão disso é simples, já que a resistência interior nos isola das outras pessoas
de nós mesmos e do mundo à nossa volta, fortalecendo a sensação de separação da qual o ego depende para sobreviver. Quanto maior a sensação de separação, maior a nossa dependência do manifesto, do mundo das formas separadas. E quanto maior a ligação com o mundo das formas, mais dura e impenetrável será a nossa identificação com a forma. O portal é fechado e somos afastados da dimensão interior, a dimensão do profundo. No estado de entrega, a nossa identificação com a forma se dissolve e se reveste de uma espécie de transparência. E assim, o não manifesto consegue brilhar através de nós. Depende de nós abrirmos um portal em nossas vidas que nos conduza a um acesso consciente ao não manifesto. Entre em contato com o campo de energia do seu corpo interior. Esteja intensamente presente. Deixe de se identificar com a sua mente. Entregue-se àquilo que é. Podemos usar todos esses portais, mas só precisamos de um deles. O amor, com certeza, também é um desses portais? Não. Assim que um desses portais é aberto, o amor se apresenta para nós como uma realização da sensação de unidade. O amor não é um portal. Ele é o que vem através do portal até este mundo. Enquanto estivermos completamente envolvidos pela nossa identificação com a forma, o amor não pode existir. Nossa tarefa não é buscar o amor, mas sim encontrar um portal através do qual ele possa entrar. O silêncio. Existem outros portais além dos que você indicou? Existem. O não manifesto não é separado do manifesto. Ele está presente em todo o nosso mundo, mas se disfarça tão bem que quase ninguém o percebe. Se você souber onde procurar, vai encontrá-lo em todos os lugares. A cada momento, um portal se abre. Você está escutando um cachorro latindo lá longe? Ou um carro passando? Escute atentamente. Consegue sentir a presença do não manifesto nessas ocasiões? Não consegue? Procure no silêncio, no lugar onde os sons nascem e para onde retornam. Preste mais atenção ao silêncio do que aos sons. Preste atenção ao silêncio exterior. Prestar atenção ao silêncio exterior cria um silêncio interior e a mente fica serena. Um portal está se abrindo. Cada som nasce no silêncio e morre no silêncio. Sua curta duração é cercada pelo silêncio. O silêncio torna possível que o som aconteça. É uma parte intrínseca, mas não manifesta de cada som, cada nota musical, cada melodia, cada palavra. O não manifesto está presente neste mundo como silêncio. Essa é a razão pela qual dizem que nada neste mundo é tão parecido com Deus quanto o silêncio. Só o que temos de fazer é prestar atenção a ele. Mesmo durante uma conversa, fique consciente dos espaços entre as palavras, dos curtos espaços de silêncio entre as frases. Ao fazer isso, uma dimensão de serenidade cresce dentro de você. Não conseguimos prestar atenção ao silêncio sem que ao mesmo tempo estejamos serenos em nosso interior. O silêncio está do lado de fora da serenidade, dentro de nós. Você penetrou no não manifesto. O espaço. Do mesmo modo que o som não pode existir sem o silêncio, nenhuma coisa pode existir sem o nada, sem o espaço vazio. Cada objeto material ou cada corpo veio do nada, é cercado pelo nada e vai voltar para o nada. Até mesmo no interior de cada corpo físico existe muito mais nada do que algo. Os físicos nos dizem que a solidez da matéria é uma ilusão. Até matéria aparentemente sólida, como o nosso corpo, é quase 100% espaço vazio.
Tão grandes são as distâncias entre os átomos em comparação com o tamanho deles. Além disso, mesmo no interior de cada átomo, a maior parte é de espaço vazio. O que resta é mais como uma frequência vibracional do que partículas de matéria sólida, mais como uma nota musical. Os budistas sabem disso há mais de 2.500 anos. Forma é o vazio é forma, afirma o Sutra do Coração, também conhecido como o Sutra da Sabedoria, um dos mais antigos e conhecidos textos budistas. A essência de todas as coisas é o vazio. O não manifesto não se apresenta neste mundo só como silêncio. Ele também é o espaço que perpassa todo o universo físico por dentro e por fora. É tão fácil de não percebermos quanto o silêncio. Todos nós prestamos atenção às coisas no espaço, mas quem presta atenção no próprio espaço? Você está sugerindo que o vazio ou nada não é apenas nada e que existe alguma qualidade misteriosa nele? O que é o nada? Você não pode fazer uma pergunta dessas. A sua mente está tentando transformar nada em algo. No momento em que você faz isso, já o perdeu. O nada, o espaço, é a aparência do não manifesto como um fenômeno externalizado em um mundo percebido pelos sentidos. É o máximo que alguém pode dizer a esse respeito, e até mesmo isso é uma espécie de paradoxo. O nada não pode se tornar um objeto de conhecimento. Não se pode fazer um doutorado sobre o nada. Quando os cientistas estudam o espaço, geralmente o transformam em alguma coisa e assim deixam de captar a verdadeira essência dele. Por isso, não me surpreende que a última teoria sobre o espaço seja de que ele não é completamente vazio, que é preenchido por alguma substância. Quando existe uma teoria, não é difícil encontrar uma tese para comprová-la, ao menos até que outra teoria apareça. O nada só pode vir a ser um portal para o não manifesto se você não tentar se apoderar dele ou compreendê-lo. Não é isso que estamos fazendo aqui? Não necessariamente. Estou aqui lhe dando algumas pistas para mostrar como trazer a dimensão do não manifesto para a sua vida. Ninguém está tentando compreendê-lo. Não há nada que compreender. O espaço não tem existência. A palavra existir significa destacar-se. Não conseguimos compreender o espaço porque ele não se destaca. Embora não tenha uma existência em si mesmo, ele possibilita que todas as outras coisas existam. O silêncio também não tem uma existência, tampouco o não manifesto. O que acontece então, quando desviamos a nossa atenção dos objetos no espaço e passamos a perceber o espaço em si? Qual é a essência desta sala? Os móveis, os quadros, etc., estão dentro da sala, mas eles não são a sala. O chão, as paredes, o teto definem os limites da sala, mas também não são a sala. Qual é então a essência da sala? O espaço, é claro, o espaço vazio. Não haveria nenhuma sala sem ele. Como o espaço é nada, podemos dizer que aquilo que não está lá é mais importante do que aquilo que está. Portanto, tome consciência do espaço à sua volta. Não pense a respeito. Sinta-o do jeito que é. Preste atenção ao nada. Ao agir assim, acontece uma mudança de consciência dentro de você. E o motivo é que o equivalente interno dos objetos situados no espaço, tais como móveis, paredes, etc., são os objetos da nossa mente, pensamentos, emoções e os objetos dos sentidos. E o equivalente interno do espaço
É a consciência que torna possível a existência dos objetos da nossa mente, assim como o espaço torna possível que todas as coisas existam. Portanto, se desviar a atenção das coisas, os objetos no espaço, você automaticamente desvia a atenção dos objetos da sua mente também. Em outras palavras, você não pode prestar, você não pode pensar e estar consciente do espaço ou do silêncio. Ao tomar consciência do espaço vazio à sua volta, você se torna consciente do espaço de mente vazia, da consciência pura, que é o não manifesto. É assim que a contemplação do espaço pode se tornar um portal para você. O espaço e o silêncio são dois aspectos de uma mesma coisa, do mesmo nada. São formas exteriorizadas do espaço e do silêncio interiores, que significam a serenidade, o útero infinitamente criativo de toda a existência. Muitos seres humanos não têm a menor consciência dessa dimensão. Não existe espaço interior, não existe serenidade, não existe equilíbrio. Em outras palavras, eles conhecem o mundo ou pensam que conhecem, mas não conhecem Deus. Identificam-se exclusivamente com as formas físicas e psicológicas que construíram, mas não têm consciência da essência. E como cada forma é altamente instável, vivem com medo. O medo causa uma profunda e distorcida percepção de nós mesmos e de outros seres humanos, uma distorção da nossa visão do mundo. Se uma revolução cósmica provocasse o fim do universo, o não manifesto não seria afetado. O livro A Course in Miracles, um curso em milagres, expressa essa verdade de modo comovente. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Aqui reside a paz de Deus. Se você mantém uma conexão consciente com o não manifesto, você valoriza, ama e respeita profundamente o manifesto e cada forma de vida contida nele, como uma expressão da vida única além da forma. Você também sabe que cada forma vai se dissolver e que, no fim, nada lá fora tem tanta importância. Você conquistou o mundo. Nas palavras de Jesus, ou como Buda colocou, você passou para a outra margem.